A Câmara Municipal de São Paulo deixou a CPI que mira o padre Júlio Lancelotti para depois do Carnaval. A comissão tem como alvo religioso e organizações que atuam na região da Cracolândia. Na reunião de hoje, o vereador Rubinho Nunes, autor do requerimento da CPI, mencionou o relato do jornalista Cristiano Gomes, que revelou com exclusividade à Revista Oeste ter sofrido assédio sexual do padre. A Arquidiocese de São Paulo abriu uma investigação para apurar o caso. Para o vereador, a denúncia contra o padre e os laudos periciais que atestam a veracidade do vídeo pornográfico do sacerdote bastariam para a abertura da CPI. Bom, Ana, ontem até a gente comentou aqui o caso da Arquidiocese, que diz que não havia arquivado esse caso diante aí de uma nova perícia que atestou a veracidade daqueles vídeos, mas acabou caindo a conexão aí que estava muito instável na Califórnia. Então quero te ouvir, primeiro em relação a essa postura da Arquidiocese, que parece ter voltado atrás aí e diz que vai investigar essa denúncia agora desse ex-coroinha que tinha 11 anos à época. Aliás, quem estiver acompanhando o Oeste Sem Filtro pode conferir esse depoimento, esse relato que o repórter Anderson Scardoelli conta em detalhes no nosso site, desse jornalista que teria sido então assediado pelo padre Júlio Lancelotti. Uma outra informação, Ana, o vereador Rubinho Nunes anunciou hoje que vai protocolar também um pedido de afastamento do padre Júlio Lancelotti aí das suas funções como pároco. Paula, é uma história de idas e vindas, né, da Arquidiocese de São Paulo, que está difícil de entender, viu? Está difícil de entender porque eles poderiam simplesmente ter falado: vamos abrir uma investigação e qualquer novidade comunicamos, estamos à disposição, o padre está à disposição, vamos investigar, mas não. Houve sim uma operação blindagem ao padre Júlio Lancelotti. Por que houve essa operação blindagem? O governo federal fez alguma pressão na Arquidiocese de São Paulo para que a Arquidiocese blindasse o padre Júlio Lancelotti, que tem ligações profundas com Boulos, que é candidato a prefeito de São Paulo? O padre que é um padre político, que participa de manifestações pró-Hamas? Por que houve essa blindagem? E não adianta a Arquidiocese dizer que não, nós nunca dissemos que houve o arquivamento, porque eu estou lendo aqui em 2 sites diferentes, que não o da Revista Oeste, que fala exatamente no dia 26 de janeiro, a Arquidiocese de São Paulo arquiva caso do suposto vídeo do padre Lancelotti, no Poder 360. Depois, você procura mais um pouco, no Valor Econômico. A Arquidiocese de São Paulo diz que material contra padre Júlio é caso já apurado e arquiva a investigação. Na própria nota da Arquidiocese de São Paulo, do dia 23 de janeiro, a Arquidiocese afirma que, já que o Ministério Público não viu nada em 2020, não viu nada agora, que eles também vão arquivar. E agora eles voltam atrás, dizendo que agora eles vão reabrir ou que eles vão investigar. Por que essa blindagem? Por que essa blindagem? Eu estava lendo, Paula, exatamente a matéria na Oeste sobre o jornalista que você mencionou, o Cristiano Gomes, que teria sofrido assédio sexual quando criança, e é impressionante, né? Eu abro aspas aqui para ele. Ele afirmou que tinha todos os motivos para continuar calado, mas que resolveu falar, e ele diz que ele poderia ter continuar calado assistindo a milhões de pessoas sendo enganadas pelo pároco. Entretanto, preferi despir-me do medo e da vergonha para proteger quem não pode se defender dos atos perversos do dito padre, escreveu o jornalista em nota. Então, Paula, fica o questionamento também, além desse, se houve alguma pressão do governo federal para que a Arquidiocese de São Paulo blindasse o padre, e por que a imprensa ficou em silêncio em relação a isso? Nós aqui continuamos falando e cobrando a investigação. Nós estamos falando de um caso sério de possível pedofilia.
né? Assédio a menores, o Cristiano Gomes relatou aqui ter sofrido assédio em 1987, quando ele tinha 11 anos. Por que tanta blindagem nesse padre? Eu, que sou católica, apostólica, romana, praticante, vou cobrar e continuar cobrando, sim, da Arquidiocese de São Paulo, do Vaticano, dos cristãos e católicos de ocasião, que na hora de postar fotos que vão à missa, que rezam terço, que fazem bondade, olha como eu sou caridoso, isso tudo, lotam as redes sociais disso, dessa sinalização de virtude, dessa falsa bondade. Mas quando precisam pressionar uma investigação séria, aí desaparecem. Que tipo de católicos vocês são? Vocês não estão preocupados com a igreja. Vocês não estão preocupados porque os fiéis estão deixando a igreja católica. Vocês estão preocupados em vender curso, em vender terço, em sinalizar virtude. Se vocês se preocupam de verdade com a igreja católica, apontem que a Arquidiocese de São Paulo precisa investigar a fundo este padre que tem laços profundos com a teologia, a nefasta teologia da libertação na Igreja Católica do Brasil e grupos bastante estranhos que apoiam movimentos terroristas como o Hamas. Bom, Piotr, hoje, às 14 horas, houve uma reunião na Câmara aqui de Vereadores de São Paulo. Então, os vereadores resolveram deixar para depois do Carnaval a possibilidade de instalação dessa CPI, que vai investigar as ONGs que atuam ali na Cracolândia e também a atuação do padre Júlio Lancelotti. Uma informação que chega aqui para a gente é que Milton Leite, presidente da Câmara dos Vereadores, estaria aguardando o depoimento do jornalista Cristiano Gomes, que diz ter sido assediado pelo padre, para que ele faça um depoimento à Arquidiocese de São Paulo e aí então posteriormente haveria a instalação dessa CPI. Vamos aguardar o que vem por aí. Pode ser só uma questão de prazos e obviamente que o depoimento, se forte, aumenta ainda mais a necessidade de investigação, mas tem algumas coisas, eu só vou separar rapidamente aqui. A ideia da CPI original era investigar essa série de ONGs que atuam com a miséria em São Paulo e também na Cracolândia, entre as quais participa o padre Júlio Lancelotti, que, convenhamos, precisam de investigação porque a solução que eles adotam parece que não resolve. Ou não resolve, porque você não vê melhora. E se não resolve, óbvio que a Câmara Municipal tem todo o direito, e inclusive o dever, de investigar para saber aonde vão, por exemplo, os recursos que são disponibilizados para essas ONGs, como é que isso é gasto e por que não há avanço na solução. A gente vê um problema só aumentando na cidade. Daí não há problema nenhum em fazer essa investigação. Independentemente do caso do padre Júlio Lancelotti, que neste caso do vídeo, por exemplo, tem uma nova perícia de uma perita reconhecida que vai lá e aponta todas as razões. Eu vou insistir no ponto aqui, elas nos concedeu uma entrevista aqui, analisou ponto a ponto. Essa perícia foi feita recentemente, ou seja, ela considerou todo o avanço da inteligência artificial que poderia, por exemplo, contaminar o vídeo ou justificar alguma coisa, afastou todas essas possibilidades. Do ponto de vista do padre, ele tem a defesa dele para se manifestar. Não vou entrar nesse mérito. Do ponto de vista da Igreja Católica, a Arquidiocese deveria ser a primeira a ter todo o interesse e demonstrar interesse e empenho de forma muito intensa para esclarecer esse caso. Porque isso mexe com uma instituição chamada Igreja Católica, a qual ela é a defensora neste momento. Ela está aí para defender exatamente a Igreja Católica Apostólica Romana, como a Ana já mencionou aqui, vários outros aspectos pelos quais a Arquidiocese tem o dever institucional e deveria ser a maior interessada em esclarecer isso de uma vez por todas, independentemente do resultado. O esclarecimento é só esclarecimento. Esclarecimento não aponta para lado nenhum. Esclarecimento esclarece. O resultado do esclarecimento, bom, será o que as investigações vão mostrar. A outra coisa que chama bastante a atenção é que os vereadores, e tudo indica que muito possivelmente neste momento essa CPI vai ser instalada, é ampliar o leque para analisar o problema como um todo.
o do padre, sim, porque acabou tomando um caminho gigantesco. Tem um depoimento agora de uma pessoa que se diz assediada, um ex-coroinha que se diz assediado, além do laudo em si daquele vídeo. É um laudo novo, é uma perícia nova. Tudo isso precisa ser esclarecido. É o tipo de coisa que não se mais permite que fique nas calendas. Não, isso precisa ser esclarecido. Não somente para os católicos, não somente para os cidadãos de São Paulo, isso aí precisa ser esclarecido, nós estamos falando de uma questão de dignidade humana. E isso é um valor em qualquer religião. Vamos para o resumo da ópera. Nenhuma autoridade católica se mostrou qualquer compaixão até agora pelos presos do 8 de janeiro, contra os quais não há prova nenhuma convincente. A Arquidiocese de São Paulo pega aquela perícia, né, que a gente mostrou aqui, que é devastadora, que prova que é pedofilia mesmo, o caso de pedofilia, o que ocorreu, e arquiva. Agora quer ouvir, sei que, então, quer dizer, eles não condenam um padre com uma prova que, se vocês me mostrassem uma prova daquela e eu fosse o personagem, não tenha dúvida, eu sairia daqui, tiraria o microfone, eu me apresentaria para a delegacia da esquina. Não, não vale nada. Mas ninguém merece a comoção da Igreja Católica se esteve no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. Tá? Então isso daí é de um cinismo também, que seja qual for a escolha religiosa, a formação religiosa, mostra que está muito cheio de cínico, né? Todo tipo de instituição aqui no Brasil. Augusto, só uma informação que acaba de chegar, que já está disponível, foi publicada no site da Revista Oeste. O vereador Rubinho Nunes acabou de protocolar esse pedido de afastamento imediato aí do padre Júlio Lancelotti. Então, o vereador protocolou agora há pouco e a Oeste teve acesso exclusivo ao documento. Nós publicamos, então está disponível no site da Revista Oeste. Informação aí do nosso repórter Edilson Salgueiro, com exclusividade aí para a Revista Oeste. Eu li outro dia um perfil do padre aí, não faz alusão a esse caso de pedofilia, ponto final, pô. Sabe? Depois nós vimos aquela perícia, nunca vi nada tão detalhado. Parece minha cara, né, comparada com a minha cara é a mesma, mas não fui eu. Sabe? O Brasil está pelo avesso em tudo, mas esse caso aí é meio complicado você enterrar aquele vídeo, né? Complicado. A CNBB também, que adora se pronunciar em absolutamente tudo que acontece na política, no Brasil, programas sociais, na economia, nas legislações que são discutidas no Congresso. Eles se pronunciam absolutamente sobre tudo, embora eles não são a representação oficial do Vaticano no Brasil, eles se colocam como tal e continuam num silêncio sepulcral em relação a isso. Nenhuma nota, nenhum questionamento, sequer pedindo uma investigação. Blindagem estranha, teologia da libertação que precisa ser combatida na Igreja Católica do Brasil. Católicos, cristãos, não entrem, não aceitem a espiral de silêncio. Não aceitem. Essa investigação precisa ir para frente. Não aceitem o silêncio.